Hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Caminhos com Franzen. E eu já ganhei um elogio antes do começo aqui de um baita colega de produção, dizendo que eu dei uma mudadinha, né, no cabelo, tô muito galã. Né? Mas que coisa boa a gente ganhar um abraço desse de pessoas tão queridas. Aqui é a RS Play, uma família fantástica que tem ganhado o teu coração aqui no nosso estado e no Brasil todo. E a gente tem recebido mensagens da Austrália, do Japão, Nova Zelândia. Obrigado pela tua audiência aí do outro lado do planeta. E quem sabe, daqui a pouco a gente está sendo assistido lá na Lua, né? Porque a Artemis 2 já foi e a gente está aqui. Caminhos com Franzen, nesse domingo de Páscoa, trazendo grandes convidados. Já volto para tu conhecê-los. Amigos, voltamos aqui no Caminhos com Franzen e hoje eu estou com um cara mais importante da segurança aqui da nossa capital, meu amigo comandante Nascimento. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite, Franzen, né? Primeiramente, uma feliz Páscoa a todos. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos falar com a nossa sociedade sobre segurança pública, que é um tema que nos envolve muito e tem tudo a ver com o nosso dia a dia. E tirar o comandante Nascimento, né, pessoal? Num domingo de Páscoa, eu quero agradecer aqui o prefeito Melo, agradecer o secretário Aragon e toda a Secretaria de Segurança, né? Porque o cara tá sempre correndo, daqui a pouco ele tem que sair pra arena, né? Vai ter jogo, então a cidade está fervendo, mas já vamos direto, porque esse ponto segurança pública é um dos pontos focais hoje, né, na nossa sociedade. A gente vive aí uma onda de feminicídio terrível, a gente tem assalto, mas Nascimento, conta para mim quais são as melhoras que Porto Alegre teve aqui nos últimos tempos, se é que teve, né? Bom, Franz, a segurança pública, né, como toda matéria, né, relacionada à sociedade, ela não é imutável, ela está sempre em transformação e conforme a sociedade vai tendo as suas mudanças, né, vai se tornando contemporânea, né, a segurança pública deve acompanhar essas mudanças. E nós estávamos sempre acostumados a termos, né, a nossa brigada militar, nós temos sorte de estarmos no estado onde nós temos a brigada, nós temos a Polícia Civil, que são referências dentro das suas áreas, mas como a mudança pública, a segurança pública, ela está em transformação, hoje nós sabemos que os municípios têm o seu quinhão de responsabilidade dentro da proteção social, dentro da prevenção à violência, do combate à criminalidade e da proteção à população. E dentro desse escopo de transformação, as guardas municipais surgem como o principal instrumento da municipalidade para garantir segurança para o seu cidadão dentro da sua área de competência. E nessa transformação que nós estamos trabalhando, que eu acho que é a principal mudança, né, positiva que nós temos dentro dessa área. Nós temos bons índices de segurança na nossa cidade e no nosso estado, mas nós precisamos ainda, né, avançar dentro daquilo que nós chamamos de sensação de segurança. Porque não adianta nada o cidadão, a cidadã caminhar numa rua que não tem praticamente índices de assalto, de violência, mas se ela está mal iluminada, mal cuidada, ela se sente insegura, isso não reflete no nosso dia a dia. E aí que os municípios entram, dentro da prevenção da área de segurança. Boa. E a segurança pública da área preventiva é a execução das guardas municipais e Porto Alegre está nesse processo de transformação. Nós tivemos ano passado, né, a aprovação na Câmara do plano de carreira que transformou a nossa guarda municipal em guarda civil metropolitana, mas ela não muda apenas o nome, ela muda a sua atuação, o seu escopo de atividades, que vai desde a fiscalização até o apoio à segurança pública. Ou seja, é uma tarefa muito árdua, um grande nicho de demandas que nós precisamos atender. E para atender esse nicho de demandas, nós estamos num grande processo de transformação que não é apenas a questão legislativa. Mas também nós estamos criando novas bases operacionais, né, postos avançados. A Guarda tem quanto tempo, comandante? A Guarda foi fundada em 3 de novembro de 1892.
1892. Mas agora é que virou uma guarda civil metropolitana. Dentro desse processo de transformação, ela acompanhou todas as nuances políticas, históricas e culturais da nossa cidade. Teve momentos em que ela foi mais ativa, teve momentos que ela foi mais retraída, né? Conforme tudo o que aconteceu durante a nossa história política e cultural, a guarda ela sempre se transformou, mas ela sempre esteve ativa. Teve momentos que ela foi adida ao Estado, teve momento que uma parte dela que estava adida ao Estado criou a Polícia Civil na década de 40. Então, é uma entidade muito histórica, mas como eu te disse, né, como nós somos bem servidos no nosso estado de instituições de segurança, nunca houve uma grande necessidade, né, da Guarda Municipal aparecer muito. Agora, nós estamos num novo momento, numa nova era, né, com relação à segurança pública, novos cenários estão se avizinhando, né? Tem muita atividade legislativa em Brasília acontecendo relacionada a essa área, e eu tenho certeza que virão novas atribuições, e a Guarda tem muito a contribuir com a nossa cidade dentro da área de segurança pública. A municipalização, né, é muito importante. As pessoas sabem e a importância da gente estar numa cidade e viver aquela cidade, né? O nosso prefeito, os nossos vereadores, os nossos cidadãos que se conhecem, e a Guarda Municipal ela é fundamental, como tu falaste, não só a segurança efetiva, mas aquele momento de tranquilidade da pessoa saber que pode ir no shopping, pode ir no parque, pode ir no supermercado, que tem ali um colega do comando da guarda monitorando, né? Porque hoje as câmeras estão por tudo que é lado, as pessoas até brincam, não dá para fazer mais nada, agora tem câmera uma ligada na outra, né? E tu tá sendo hackeado em todos os lados. E a guarda também está entrando com uma gurizada nova, um efetivo novo, é um concurso que vocês fizeram? Isso, né? Nós tivemos o concurso ano passado e agora nós estamos com 100 novos agentes em curso de formação. São cerca de 836 horas de formação, tá? Para que o agente tenha aptidão para poder desempenhar a sua função nas ruas da nossa cidade. A nossa previsão de conclusão do curso no final do mês de maio e no início de junho nós já teremos 100 novos agentes que vão reforçar o nosso trabalho preventivo ostensivo nas ruas. Qual é a idade dessa gurizada toda? O concurso foi feito com um limite de 25 anos de idade, ou seja, são tudo agentes novos, então. Jovens, capacitados, com muita vontade de poder servir a nossa cidade. Então, tenho certeza que nós vamos poder aumentar a nossa contribuição dentro dessa área. Que legal. Nascimento, a gente tem visto também que Porto Alegre está ganhando algumas bases móveis, né? Porque a gente é de um tempo anterior que para reclamar tinha numa delegacia. Até tu achar onde é que ficava a delegacia, tu já até desistia. Hoje pode ser online, tu sabe onde é que está a delegacia no centro, no Menino Deus, no Sarandi, tu chega. E tem alguns pontos da guarda agora que estão visíveis. As pessoas viram, acho que foi ano passado ou 2 anos atrás, ali na Redenção, tem um posto, né, de vocês. Aqui no Glênio Pérez, se eu não me engano, tem uma base de vocês e tá saindo outras por aí. Exato, né? Nós nos inspiramos no sistema de policiamento comunitário japonês, o sistema Koban. E não basta apenas termos as bases avançadas, elas precisam ter visibilidade. Dentro de todo aquele sistema de sensação de segurança, nós temos como conceito de criação das novas bases que um dos itens é que ela seja visível à população. Por isso que nós estamos criando novas bases avançadas em locais estratégicos e locais de boa visibilidade, para que não apenas a população, mas também a bandidagem saiba que ali o poder público está presente. Sim. Então, nós estamos inaugurando novas bases aqui no Viaduto da Conceição, nós estamos inaugurando nova base na Praça México, nós vamos inaugurar uma base nova na Orla, porque nós tivemos a nossa base avançada destruída com a enchente. Em pouco tempo nós vamos ter uma nova base ali. Já inauguramos a base no Parque Farroupilha, que tu disseste, no Parque Moinhos de Vento. E também nós estamos criando uma base nova, essa maior, ali no Parque Marinha, onde vai ser o comando da Guarda Municipal da Romu, que é o nosso, que legal, vai para lá. Grupamento ostensivo mais ativo. Sim. E também a área centro estará lá. Ou seja, nós estamos criando, né, o conceito de presença onde a população está.
Nota que todos esses locais que eu te falei são locais de grande circulação, Sim. parques e praças, com especial atenção aqui no Viaduto da Conceição, que é uma área que é a entrada da cidade. Sim. Ela está sendo revitalizada e a segurança necessária para que a gente tenha, né, esse investimento estrutural nessa região. Por isso que nós decidimos colocar uma base aqui. Então, dentro desse conceito, né, nós temos essas bases que já estão quase prontas, que vão ser inauguradas em pouco tempo, mas também nós já temos previstas novas bases na Lomba do Pinheiro, no bairro Restinga, e também um centro de treinamentos novo, né? Porque nós, Poxa, que legal o aperfeiçoamento do agente é fundamental dentro do sistema de segurança pública. Então, nós vamos ter um centro de treinamento ali na Avenida Érico Veríssimo. Poxa, bacana, porque é como se fosse um posto de saúde, né? A gente vai em vários bairros, tu tem ali os postos de saúde ou os CRAS, né, em várias regiões, e agora tu vai ter, então, postos da Guarda Municipal. Isso é muito importante, porque inibe principalmente o malandrinho, né, que está achando que pode ir lá no Marinha do Brasil e roubar um celular, que está tudo certo. Não tem nada certo, porque agora vai ter uma base da Guarda. É ali onde era a Secretaria de Esportes, né? Exato, onde era o prédio da Secretaria de Esportes ali, uma reforma que começou há muito tempo e ela foi interrompida pela enchente, né? Mas ela já está em vias de ser entregue já, imobiliada, e em pouco tempo nós vamos entregar um equipamento, né, que vai ser funcional e de muita utilidade, principalmente, né, tu conheces muito ali o Parque Marinha, ele precisa de uma proteção muito especial pelo tamanho, pela característica geográfica dele, que ele é muito arbóreo. E vocês ali, vocês estão próximos do centro, do Cristal. Tem saída para a Zona Sul, para a área central, pega Ipiranga, vai para a Zona Norte e para a Zona Leste. Vai ser muito bom. É uma área estratégica muito importante, né? Então, eu até quero aproveitar já para agradecer, porque a Secretaria de Esportes tem um papel muito importante nisso. Era a base da Secretaria de Esportes, e dentro dessa compreensão, né, nos foi cedido aquele espaço ali. Eu lembro, eu estava lá, não foi tão carinhosamente dado mas assim, eu né? tenho certeza absoluta que nós vamos devolver. A gente entendeu que era para uma coisa melhor, com certeza. Né? Essa contribuição foi muito importante, porque afinal de contas, nós como servidores públicos, nós só temos um objetivo da nossa existência, que é o bem comum da sociedade, em todas as áreas. Então, no momento que o esporte achar que nós precisamos contribuir de alguma forma, nós vamos estar à disposição, né? Não pelo sentimento de reciprocidade, mas por aquela união pelo bem em prol do bem comum, que é o nosso objetivo comum, né? O esporte e a segurança pública, eles têm uns princípios muito parecidos. A disciplina é um deles, né? O respeito é outro ponto muito importante. Eu, como professor de educação física, e o Nascimento também como oficial, a gente sabe que o limite, a regra, é a nossa forma de agir, é o nosso modus operandi. Eu não ultrapasso a minha linha de respeito contra o outro. Isso por quê? Porque vem do esporte, vem de um ensinamento, porque o professor da gente, o treinador da gente, ele nunca nos permitiu chegar atrasado no treinamento. Então, eu imagino que é a mesma coisa ali, por isso que dá certo. E eu fico muito triste quando alguém fala mal de uma escola cívico-militar. Ninguém é obrigado a ir para uma escola cívico-militar. É uma opção de tu ter ali uma escola muito mais regrada, que puxa muito mais o aluno, tanto nessa parte de disciplina, do que uma escola tradicional. Essa coisa de uniforme, eu nunca fui militar, mas eu sempre gostei do uniforme. Tanto que virei atleta, virei seleção, e hoje eu sou um homem de 57 anos com uma postura disciplina. Se eu cheguei até aqui é porque a disciplina me ajudou. E, Nascimento, eu acho que nós temos que criar mais projetos entre a Guarda e o esporte, hein? Tu foste muito feliz, Franzi. O esporte nos dá muitas lições, né? Não apenas na área da disciplina, mas o desempenho da segurança pública, ele exige um condicionamento físico adequado, né? E através do esporte nós temos esse meio para podermos desempenhar a nossa função, mas também o nosso dia a dia mostra que o esporte, ele é um elemento mais do que ele se expande além de si, né? Não trata apenas de saúde. Ele é um fator social muito importante.
conheço, né, pelo trabalho, como o trabalho da Guarda, ele é muito comunitário, ele está enraizado, né, ele é bem dentro das comunidades da nossa cidade, atendendo as escolas municipais e os equipamentos de saúde que estão nas áreas mais vulneráveis. Nós somos testemunhas de que o esporte é um fator social muito importante. Já vi gente que saiu da criminalidade, que estava num caminho, num ambiente, né, desfavorável, e através do esporte ele, entre aspas, né, bons ouvidos, ele se ressocializou. Então, o esporte e a segurança pública, eles têm muito desse elemento de proteção social nas nossas comunidades. Por isso que é muito importante essa união, né? E tu foste muito feliz mesmo. O esporte, ele traz grandes lições. Nós, da segurança pública, fazemos muito uso disso, não apenas para o nosso desempenho, mas também dentro do nosso papel social de ressocialização das pessoas e de proteção das nossas crianças em relação à criminalidade. Porque tu sabes, onde o poder público se ausenta, a criminalidade se apresenta. A bandidagem chega. E o esporte é um grande fator para evitar isso. Eu sou um batedor e crítico ao mesmo tempo, porque a verba do esporte, ela é sempre deste tamaninho. E o retorno que o esporte traz, ele é gigantesco. Então, tu imagina que depois, no próximo bloco, a gente vai falar com um grande professor que tem grandes projetos no esporte. E aí nós vamos também voltar a esse assunto. Mas o esporte ganha tão pouquinho e transforma tanto. Tu imagina se a gente aumentasse a fatia do bolo para o esporte e fizesse uma coisa casada junto com a SMED dentro da educação, ou junto com outras secretarias transversais. Essas crianças, elas têm futuro. Ninguém nasceu bandido. Ninguém nasce bandido, querendo matar o outro, querendo roubar o outro. E isso é o que tu falou. Se o poder público não está, a bandidagem chega e faz aquele carinho, aquele falso carinho. Exato, né? Que leva a meninada. Eu tenho como modelo os Estados Unidos. Né? As universidades, o grande investimento que tem em esportes, tu vê que todos os talentos são aproveitados. E nós temos esse grande desperdício justamente por falta dessa visão, né? Nós sabemos que não tem, como o prefeito diz, não tem dinheiro para tudo, né? Somos, como gestores, a gente compreende isso. O cobertor é curto, a gente sabe. O cobertor é curto, né? Mas essas matérias que geram resultados, mas não resultados imediatos apenas, mas resultados a médio e a longo prazo, elas deviam ser olhadas com um pouco mais de carinho. Com certeza. E a gente tem visto também, Nascimento, uma aproximação maior da Guarda, porque antes, tanto Brigada, tanto Polícia Civil, as pessoas têm receio de chegar e perguntar, porque vocês são os caras armados, né? Os ciborgues da nossa vida cotidiana. Hoje as pessoas têm um carinho muito maior por vocês, até o pessoal da IPTC também, o pessoal tinha ranço dos azulzinhos, porque era só multa e tal, aí viram que não, o azulzinho ele tem um fundamento importante, é a proteção, é a prevenção, e a Guarda também criou esse carinho, né, com o cidadão. Como é que vocês conseguem chegar no coração das pessoas, porque, querendo ou não, tem essa armadura, né? Sim, sabe, Fran, nós temos ciências que a aplicação da lei, né, ela não é uma matéria muito simpática, né? Para te fazeres aplicar a lei, tem alguém que está infringindo ela. E as pessoas não gostam de ser fiscalizadas. Sim. Não te esquece que a gente vive num país, numa sociedade, onde se tu comete uma infração de trânsito, o culpado é o agente que te multou e não tu que cometeu a infração. Sim. Né? Mas a gente procura, né, driblar isso sempre com muito diálogo, com muita proximidade com a comunidade. Né? Nós acreditamos que a segurança pública, ela não deve ser apenas repressiva. Né? Ela tem que ser preventiva, ela tem que ser acolhedora, porque nós não lidamos apenas com bandidos, nós lidamos com a população, e a maioria da população não é bandido. É de bem, exato. Então, dentro desse conceito de proximidade com a população, né, nós estamos nas ruas não apenas para reprimir quem erra, mas para ajudar quem precisa. Perfeito. Então, com esse escopo de atuação, né, com a mediação, né, consensual de conflitos, nós esperamos sempre obter um resultado positivo, que nem sempre é a repressão. Sim. Né? Muitas vezes, vamos dar por exemplo, né, voltamos ao Estado, né, falando da Brigada. A Brigada atende, no caso de milhões, né, o número de ocorrências durante o ano.
quantas desses milhões não eram questões apenas de mediação de conflitos, questões que podiam ser resolvidas conversadas e não apenas, né, com a ocorrência. E nisso que a polícia municipal entra, né, porque nós temos essa condição, como o nosso trabalho está voltado sempre para dentro das comunidades, as pessoas conhecem um pouco mais do trabalho da Guarda, sabem que não é tão repressivo, fazendo com que libere a brigada para poder combater realmente as grandes organizações criminosas, o tráfico e etc, etc. Então, com esse espírito comunitário, sem esquecer que é necessário a repressão de exercê-la, nós esperamos trazer a população para o lado da segurança pública para que eles saibam que nós não somos, nós não estamos nem acima e nem à frente deles, nós estamos ao lado deles pelo seres normais como qualquer outro, desempenhando o seu papel. Mas agora a gente está vivendo um momento muito complicado, que é o feminicídio, né, comandante? A gente sabe que está tendo muitas campanhas para falar sobre isso, números que as mulheres podem ligar, sinais especiais, se elas sentem alguma violência em casa. Mas por que está aumentando esse número de feminicídios? Teria uma razão primordial para isso? Sabe que tem muitos estudos com relação a isso. Nós, já faz algum tempo, já uns 5, 6 anos atrás, eu participei de um congresso de guardas nacionais em Natal. Tá? E essa situação me marcou muito. Um dos painéis era justamente a violência doméstica e a violência contra a mulher. E foi passado um vídeo para a gente. Era um painel, sim, de guardas municipais. Tinha comandos, tinha cargos de chefes de guardas municipais do Brasil inteiro. E no vídeo começou a dar o relato de uma mulher, mostrando o rosto dela, falando que no ambiente de trabalho dela era muito difícil, que ela tinha que conviver não apenas com piadas, mas com situações inoportunas. Algumas, às vezes, passavam muito da conta e ela se sentia mal porque era um ambiente predominantemente masculino e ela não tinha muito a quem recorrer. Só não tem limite. Então, isso chegava às vezes, sabe, quase chegando a gerar uma depressão nela, esse ambiente ruim, né, que era do dia a dia dela. E ela não estava falando de violências físicas, elas estavam falando, assim, do dia a dia. E o quadro começou a aumentar e mostrou que a mulher que estava falando estava uniformizada, era uma guarda municipal. Ah, que loucura. Imagina o constrangimento no ambiente masculino nosso. Feio, que estava fica ali. ruim, fica ruim. Nós trouxemos isso para cá e começamos a iniciar um trabalho de conscientização interna, mas sabe, a conscientização, a cultura, a gente não consegue mudar a força nem de um dia para o outro. Tu tem que iniciar um trabalho gradual, mas regular, para que tu comece a mudar os sentimentos, as posturas, né? E isso muda, infelizmente, de geração para geração. Essa onda nojenta de feminicídios, sinceramente, eu não sei se sempre foi assim, mas não era noticiado. Não acredito. Ou se agora está tendo mais, né? Porque é uma questão possessivo, era uma questão cultural. Né? Lembra daquele ditado antigo, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje a gente sabe que isso é um absurdo. Se não meter a colher, o cara mata a mulher. Não Exato, hoje é um absurdo isso. Então, eu acho que esse tipo de situação, ela está acontecendo agora e ela deve ser combatida, pelo menos, no mínimo, na mesma medida. Mas não é apenas o combate da repressão aquele que faz isso. Nós precisamos, como homens, que não temos a noção do que é ser mulher e daquilo que acontece com ela, nós precisamos buscar políticas públicas de empoderá-las. Exato. De dar a elas o poder de reprimir isso também. Não apenas... A mulher não tem que depender do homem para se defender. Com certeza. Né? Elas precisam estar nas posições necessárias para que elas possam se defender desse tipo de situação. E as mudanças culturais, elas vão acontecer de geração para geração. Infelizmente, né, são posturas históricas que a gente vê, isso acontece em casa. A internet também prejudicou um pouquinho, né? Ela é um instrumento maravilhoso, mas... A falta de valores, né? As questões... O limite, né? O dia a perdemos dia, o respeito hoje do o nosso limite. dia é tão corrido, né? E às vezes tu comete esse tipo de situação e nem te dá conta,
né? Mas hoje a gente, pelo menos, temos condições de saber que muitas das coisas que a gente faz, ela tem uma repercussão do outro lado que a gente não prestava atenção e nem sabia. Sim. Mas hoje sim, e nos permite começar a nos monitorar, a nos automonitorar. E dentro da Guarda nós precisamos realmente de políticas mais internas, aí falando já da Guarda, né? De políticas mais firmes. A Guarda faz essas... Nós temos pouco tempo, mas é tanta pergunta importante. A Guarda, quando faz essas rondas de 2 que a gente vê por aí, é sempre um menino e uma menina ou é 2 meninos, 2 meninas? Nós precisamos ter guardas femininas, até porque nas abordagens a mulheres, né, se não há uma situação de risco ou emergência, a abordagem em mulher deve ser feita por mulher. Claro. Mas nós temos essa carência também, né? Tanto é que nessa legislação aprovada o ano passado, nós colocamos um mínimo de 20%, né, de ingressos reservados para mulheres, e nas promoções também nós reservamos uma porcentagem mínima de 20% para que nós tenhamos mulheres em todas as cadeias de comando também. Excelente. Então, né, é uma preocupação que nós temos. Porque não adianta nada a gente sair para a rua para combater esse tipo de situação, mas a gente não faz o dever de casa. Sim. Então, né, preocupados com essa nova, com esses novos conceitos. Normal, exato, né? A sociedade muda, como eu disse no começo. Nós precisamos mudar também. Quem não muda vai acabar ficando para trás e nós não vamos deixar a Guarda para trás. E eu tive muito feliz de entrevistar aqui a delegada Thaís esses dias, né? E como as delegadas estão mais mulheres empoderadas, isso é muito importante. Nascimento, a entrevista é fantástica, o tempo passou e eu não vi. Queria que tu desse o recadinho final para a câmera 1, tá? Quem quiser participar de um concurso da Guarda, ou qual é o telefone que chama a Guarda, onde é que eles localizam a Guarda, contigo. Bom, de forma muito rápida, então, Franz, mais uma vez eu te agradeço, né, pelo convite, né, por essa oportunidade de podermos falar com a nossa sociedade de um tema tão importante que é a segurança pública. Deixo aqui o recado, né, a integração é um dos pilares da segurança pública, mas não apenas a integração entre as instituições, não apenas a integração entre a operacionalidade e a tecnologia, mas a integração entre o poder público e a sociedade. Então, sempre que vocês se deparar com alguma situação, denuncie, ligue para o 153 para a Guarda Municipal ou para o 190 da Brigada Militar, que nós vamos acionar a viatura mais rápida para poder nos ajudar, e somente assim, juntos, que nós podemos fazer uma sociedade melhor dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo, e contem sempre conosco. Somos uma instituição que está crescendo e estamos crescendo para podermos prestar cada vez mais serviços para a nossa sociedade. Obrigado, Franzi, mais uma vez, e estamos à disposição de todos vocês. Obrigado, Comandante Nascimento. Esse é o Caminhos com Franzi, em domingo de Páscoa. Vou deixar o homem trabalhar e no próximo bloco a gente tem um baita professor aqui para conversar. Já vem. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? O meu ouvinte Páscoa, tu guarda aí, tá? E tu já me chama aí no direct, no Instagram, pra dizer onde é que eu posso buscar, ou vem aqui conhecer a nossa RS Play. Agora eu tô com um baita de um colega, professor Rodrigo Finger, que é um dos grandes nomes da educação física, e a agenda do cara também foi muito difícil de conseguir trazê-lo. Imagina num domingo de Páscoa. Professor Rodrigo, bem-vindo. Boa noite, bem-vindo, obrigado, né, pelo convite. Um feliz domingo de Páscoa a todos, né? Uma satisfação estar participando do teu programa aqui, Franzi. Estou muito feliz, contente pela oportunidade. Que legal. O Rodrigo, ele hoje trabalha com saúde, né? Ele é professor de educação física, mas a área de foco dele aqui é a saúde das pessoas. Mas ele tem uma trajetória no futebol. O cara foi garoto prodígio lá no tempo de faculdade. Conta um pouquinho pra gente como é que veio essa paixão da educação física, saúde, enfim. Então, na verdade, a minha paixão pelo esporte já vem desde os 4 anos, né? Que eu comecei a praticar. Prodígio mesmo, né, Figueira? 4 anos. 4 anos, isso vem muito pelo meu pai, que amava futebol, né? Que me ensinou a amar o esporte, principalmente o futebol.
Daí eu fui seguindo esse amor, né? E aí com 9 anos eu já comecei a frequentar a escolinha de futebol do Grêmio, né? Que eu tive o prazer, assim, de frequentar dos 9 aos 15 anos. Aprendi muito, a lição de disciplina, valores, o convívio com os colegas, né? E ali começou o meu amor todo pelo esporte, né? Daí eu tive a infelicidade de perder meu pai aos 15 anos, né? Uma fatalidade que aconteceu, mas segui no caminho do esporte e fui trilhando até hoje em dia, né? Depois, com 17 anos, eu fiz vestibular para educação física e passei, né? E então é isso, fui sempre... Como era bom um vestibular. Eu vou dizer o porquê. Porque a gente era obrigado a estudar. Mesmo disciplinas que a gente nunca mais vai ver na vida, mas era um concurso muito importante. Eu sinto muita falta e sou crítico de várias universidades que está facilitando a entrada. Ao contrário, tem que dificultar, tem que fazer as pessoas estudarem para buscar ali o seu quinhão, buscar o seu lugar ao sol. Porque a coisa é muito fácil. Às vezes não fica tão boa, né, professor? É verdade, é verdade. Sabe que no meu tempo tinha, inclusive, prova física. Idem. Eu fiz prova de corrida e natação no IPA. Eu quase rodei naquela pelota, sabe? Aquele negócio que tinha que jogar. Meu Deus do céu, eu era descoordenado. Apesar de ser da ginástica, né? Sim, não, verdade. Naquele tempo era muito bom, né? E eu, como muito novo, então eu tive facilidade. Sim. E aí consegui ingressar na faculdade, né? Fizeste na URGS? Não? No IPA. No IPA. Saudoso IPA. É que, infelizmente, eu fiquei sabendo a notícia há um tempo atrás, fechou as portas, né? Uma tristeza, infelizmente. Uma tristeza. Mas naquele tempo, quem frequentou e quem fez o IPA, foi uma honra, grandes professores, um complexo esportivo excelente. Maravilhoso. Eu sou daquela época, tu deve ter passado junto por ali, na época da ginástica, anos 80, 90, e a gente ia pro IPA porque o IPA era a sensação. Eu tenho amigos hoje, o Alan Greco, o Tiberê, a Cristina, Joselito, todo mundo era dali daquela área. O tio Toniel, uma queridona. Então a gente viveu um momento tão bonito naquela época, né? Claro, muito. E o IPA, infelizmente, acabou. Infelizmente. Mas eu tive o privilégio, né, de frequentar e fazer esses 4 anos, dos 17 aos 21, né? Tive a honra de ter vários grandes professores, né? E daí fui seguindo sempre nesse caminho do esporte. Daí, mais um tempo à frente, fiz pós-graduação em gestão esportiva, né? Me especializando na área mais administrativa. Como eu sempre fui organizado, né? Eu fui mais nessa área da administração esportiva. Sim. E aí tu recrutava também, tu me contou que recrutava a gurizada do futebol, porque é o chamado peneira, né? Exato. Hoje tem muitos, mas naquela época não devia ter muita gente assim já querendo lançar os jogadores. Como é que surgiu isso? Então, foi no meu amor ao futebol e na minha trajetória, eu tive grandes oportunidades, né, de vir desde pequeno talentos nascerem, porque quando eu jogava no Grêmio, eu sou 2 anos mais velho que o Ronaldinho Gaúcho. Então eu já vi o Ronaldinho Gaúcho de perto, Jogou com o Ronaldinho. Não cheguei a jogar, porque ele era mais novo. O meu ídolo era o Assis, o irmão dele. E todo mundo na época falava, bom, mas o craque é o irmão. Aí eu fui ver ele jogar e eu achava que eu era bom. Ele fez, olha, não sei quantos gols, foi 23-0. Meu Deus, o guri já era um monstro. Já era um monstro. Daquela época eu já comecei a ver os talentos, né? Sim. E daí na minha trajetória também tive a felicidade quando eu trabalhei no Inter, que eu trabalhei 5 anos, de ver surgir o Alexandre Pato. Outro craque. Outro craque, né? Casou com a dona do SBT, né? Acho que foi. Isso aí, Patrícia Bravanel. Isso aí. O Silvio Santos era o sogro dele. Era o sogro também. Família pobre, tadinhos. Grande Alexandre Pato. Isso aí. E depois, na minha trajetória de profissional, né, trabalhei com assessoria de atletas também, né, ajudando e assessorando vários jogadores que não eram famosos, eram da base, né, o Rua Jesus, o Tyson, Thales Cunha. Grandes atletas, né, tive a oportunidade de ajudar na formação deles e na carreira deles como até se tornarem profissional. Porque todo mundo vê o jogador, acha que é fácil. Olha o cara vê o cara na TV, é fácil.
Não é bem assim, é muito difícil, é 1% dos jogadores que chegam, Chega lá. que a gente vê na TV. E eu tive o privilégio também de poder ajudar e trabalhar com vários que conseguiram ter esse sucesso. Né? Que legal. Porque a gente vê ali um Cristiano Ronaldo, é um só, né? É um cara que a disciplina do cara é impressionante, ele deve ter seus 40, se eu não me engano. Exato, 40. E continua matando um bolão, levanta cedo, a alimentação é precisa, né? A disciplina é fundamental, né, professor? Exato. E ele é o reflexo e um case de sucesso exatamente que o meu livro fala, né? Que você é o resultado das suas escolhas. Então ele já deu entrevista, inclusive, tirando a latinha de Coca-Cola da frente. Olha aí. E quem que faz isso, né? Que vai confrontar uma Coca-Cola, né? Patrocinador. Patrocinadora. E não é à toa de onde ele saiu, onde ele chegou, né? Porque o cara é impressionante. Que legal. Né? Tá, e hoje tu tá me dizendo que tu tá trabalhando mais com saúde. Eu entendo que o esporte, a educação física, eles são ligados à saúde 100%. A gente teve aí uma triste realidade chamada pandemia, né? E a gente sabe que as pessoas que praticavam esportes, que faziam atividade física, tiveram sim uma recuperação mais rápida, eu fui um também, e a gente teve menos sofrimento, né? Digamos que uma população que não pratica o esporte. Hoje tu trabalha em que área, Finger? Então, eu estou trabalhando em duas áreas, assim, mais focado, né? Na primeira é construção de complexos esportivos, né? Que promove o esporte. Então, então a gente constrói quadras de grama sintética, pádel, areia, poliesportiva. A gurizada já vai se interessar, porque vai querer abrir a sua escolinha aí no quintal. Pera aí que agora o Rodrigo vai dar algumas dicas. Exato. Então, como eu saí, onde o campo que eu jogava na escolinha era um terrão, né? E hoje ter o privilégio de poder vender e promover com grama sintética, que é uma tecnologia incrível, né? Para mim é um sonho, porque é muito bom, então, poder proporcionar a mais pessoas a praticarem esportes com a construção de complexos e outros espaços de esporte, até inclusive em praças públicas e prefeituras, que a gente vende muito, né? Sim. É incrível, né? Hoje todas as construções, elas abrangem isso, né? Tu vê grandes condomínios, tem ali o seu campinho sintético, ou os clubes já estão aderindo, porque a grama normal requer muito cuidado. Muito E o cara quer jogar todo dia, a grama tem que se recuperar. Exato. Né? Mas claro, tem um saudosismo da grama antiga e tal, mas isso é muito interessante. Então, os municípios já estão comprando esse material? Já estão. O que acontecia? O pessoal tinha muita restrição com a grama sintética. Eu também sou mais antigo. Pô, eu acho... E não tem muito tempo, né? É o que? Uns 10 anos pra cá, 15 anos pra cá? Um pouco mais, né? Pouco mais. Aqui no Brasil que demorou. O Pelé jogou com o Cosmos em 1970, já era grama sintética. Mas lá era USA, né? Nós é que... Lá eles estão na frente algumas décadas. Algumas décadas, né? E aqui a gente já tá há uns 20 anos, as primeiras só ia areia, não sei se tu lembra. A gente jogava, eu jogava, me esfolava, me machucava todo. E hoje não, já tem a tecnologia, vai pó de borracha, vai raspa de coco. Então, hoje é incrível, né? A gente tem várias possibilidades para a pessoa praticar o esporte de uma maneira confortável e para todas as idades, né? Aqui em Porto Alegre tem alguma praça que já tem algum material desse? Praça tem a Orla, né? A Orla do Guaíba. É verdade. A Orla do Guaíba foi feito. Agora a Gatorade acabou de reformar outro na Orla ali, só que não é sintético. Eu tenho até que visitar, que é um outro piso. Então, eu sou a favor desse tipo e gosto e sou a favor da parceria público-privada. Claro. Que eu acho que é o caminho positivo. Exatamente. A prefeitura bota ali o lugar, isenta de impostos, ao mesmo tempo a empresa coloca a marca dela, Caminhos com Franzen, e vende o peixe ali do piso e da modalidade. E tu me disse que tinha um livro aí, o que é este livro? Exato, inclusive aqui eu trouxe de presente para ti, né? Tá aqui, você é o resultado das suas escolhas, que dá uma abordagem, né, como é importante as nossas escolhas, desde que a gente acorda,
quantas escolhas a gente tem por dia, né, Franzi? Quantas? Então ele fala um pouco da alimentação, dos exercícios, do que tu quer para tua vida, de escolher algo que tu realmente ame, qual que é a tua missão de vida, né? Eu acho que eu vou me relacionar bem com esse livro. Espero que tu goste, né? Porque os meus vizinhos que eu tenho que ser um... Vamos olhar aqui, ó, produção, vou dar um close aqui. Resultados, suas escolhas. Isso. Meus vizinhos dizem que eu tenho que ser um caso estudado, porque eu sou um cara que levanta 5 da manhã, vou treinar. Somos dois. Né? Aquela coisa que a nossa geração tem esse regramento, né? Sim, e é tão importante isso. E eu sou um cara que deito cedo também. Então, quando eu venho gravar aqui os Caminhos com Franzi, domingo, na segunda, a gente tá meio faísca atrasado. Sim. Mas é o que muda, gente. É isso aqui. Resultado das tuas escolhas. E eu te vejo como um case de sucesso, até pela tua trajetória da ginástica, né? Que eu te conheço há um tempo, sei todo o teu sucesso que tu teve e o teu êxito. Obrigado. E dá pra ver que tu tá muito bem, já olhando... Quase 60. Um pouco... Não, eu queria te dar os parabéns, porque dá pra ver pela tua imagem, né? Obrigado. E eu acho que é isso mesmo. Eu também acordo às 5 da manhã, cuido da alimentação. E eu tô com 47, né? Não, tá bom. Hoje eu recebi elogio do cabelo, certo que eu tô com o cabelo 2.0 aqui, e agora do corpinho. Não, tá top de linha, né? Já posso ganhar um ovinho de Páscoa, produção, tu não acha? Acho que posso. Muito bom, professor Rodrigo, muito bom. E aonde que as pessoas te encontram, Rodrigo? Digamos que eu quero... Tu dá alguma assessoria para as pessoas? Sim, tem meu Instagram. Fala um pouquinho disso. Claro. Então eu falei um pouco dos complexos esportivos, das quadras, né? E agora entrando um pouco no livro, né? O que é o meu objetivo? É democratizar a saúde e o esporte no Brasil. Então o que eu faço? Eu estou aberto, tenho o meu Instagram, que é finger_Rodrigo_, né? Bem fácil de se comunicar comigo. E aí a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia. Não, pera um pouquinho. Eu sou um adepto à calistenia, que é indicado para 40 a mais. Então a pessoa tem que parar de dar desculpa. Tu pode fazer dentro de casa, tu pode fazer na rua, tu pode subir escada. Tem N opções. A pessoa diz, eu não tenho dinheiro para comprar o teu livro. Não, pera um pouquinho. Eu tenho o meu e-book e mais 4 e-books que eu também fiz a R$19,90. E se a pessoa, mas não tem R$19,90, não, 20 pila eu dou de graça. Não, exatamente, porque o meu objetivo é democratizar a saúde e o esporte, né? Legal. Então, incentivar as pessoas a não darem desculpa e ter as suas escolhas, porque a gente consegue. Isso aí. Claro que é muito melhor o cara ficar na cama até tarde, é muito melhor ir para uma balada, dançar. Tem gente que gosta de beber, isso, aquilo, eu não sei. Nós fomos atletas, então a gente tem um outro perfil, né? Quando o professor fala em calistenia, é uma ginástica antiga que é aquela coisa natural. O cara faz polichinelo, uns apoios. Eu faço a minha calistenia. E muito bacana, agora um parêntese, um beijo pro meu paizinho, tá? Que hoje é Feliz Páscoa. Ele faz a calistenia dele com 87 anos, professor. Olha só. Ele sobe a escada da casa dele, ele faz aquele duchas corona, que no nosso tempo a gente sabe. Quem é mais velhinho sabe o que é isso, né? Que era uma música, que tinha um comercial, que a pessoa fazia uma ginástica no banho. E é isso, atividade. Atividade, olha só, é um outro case de sucesso, né? Quando eu puder, se tu quiser me mandar uns vídeos, conhecer o teu pai, vai ser um prazer. Vou colocar porque a hora eu chegar nessa idade, eu quero estar assim. Vou botar ele no TikTok aí pra gente ganhar um dinheirinho aí vendendo o vovô na saúde. O vovô fitness. Vovô fitness. Baita gancho. É isso aí, então eu vejo por esse caminho, né? E o exercício, claro, é muito importante, mas a alimentação também eu vejo que hoje em dia é fundamental, porque o exercício a pessoa dá uma desculpa, mas a alimentação tu não pode dar muita desculpa, porque tu tá toda hora te alimentando. Sim. Então eu comecei a estudar muito o jejum também, que inclusive eu fiz jejum, né? Eu perdi 11 quilos fazendo jejum. Opa! E incentivo as pessoas a fazerem o jejum, porque cura até doenças, né? Olha aí. A pessoa uma desintoxicação. Desintoxicação. E a partir de um certo número de horas, tu entra em autofagia. Autofagia, o que é autofagia? O corpo não tem mais comida. Então as células boas, elas começam a comer as ruins. Entendi. Olha como Deus é perfeito. Olha só. E daí tu pode até te curar de doenças fazendo jejum. Olha aí, pessoal, vamos seguir o Rodrigo, vamos chamar o Rodrigo. Tu que quer mudar teu
tipo de vida, né? Tu quer ser um cara mais atlético, mais saudável, né? Tu não precisa gostar de fazer esporte, mas de saúde tu tem que gostar. Então tu pode fazer uma dieta, uma caminhada, uma dancinha em casa ou simplesmente no banheiro. Uma ginástica no banheiro dá para fazer, cantar e ser feliz, né? Procura o professor Rodrigo. Olha que interessante, no próprio jejum tu pode emagrecer. Em vez de olhar esses vídeos de dieta maluca, que agora todo mundo é nutricionista e não é bem assim, né, pessoal? A gente tem que ter cuidado com o profissional que a gente contrata. Tá, Rodrigo, mas e quem quiser colocar a sua quadra esportiva de grama sintética em casa, é muito caro? Como é que funciona? Então, tem várias opções, né? O orçamento é feito conforme a necessidade de cada cliente, né? Dá para fazer em casa, inclusive eu tenho clientes, eu vou citar um que é o Edenilson, jogador de futebol. Eu já ajudei ele em 3 quadras nas casas dele, né? Que ele, na época, ele jogava no Inter, quando ele fez para os filhos dele, grama sintética. Sim. Depois, na outra casa, ele fez com piso de borracha, né? Depois, na praia, fez quadra de areia. Então, é possível fazer em casa, é possível ajudar numa reforma de uma praça, que é onde eu moro, tem uma praça do lado, eu quero ajudar a revitalizar agora. Então, tem várias possibilidades para construir o seu espaço de lazer, né? Não precisa ser muito grande, pode ser um espaço menor para jogar uma bolinha com seu filho, se tiver um espaço pequeno, bacana, né? Bacana. Então tem várias possibilidades. Aí, vereadores, se vocês têm algum dinheirinho de emenda parlamentar, tá aqui, ó, vamos colocar em alguma escola municipal, em alguma praça que seja perto aí de uma comunidade, uma quadra dessas de grama sintética ou de emborrachada que machuca menos, né, a gurizada. Eu acho que é um baita investimento, hein, professor? Um baita investimento. Eu aconselho, né? Eu, além de trabalhar com esporte e construir as quadras, né? Eu aconselho, é ótimo. E quanto mais espaços, né? Que nem vocês estavam falando antes com o nascimento, quanto mais a gente estimular o esporte, menos violência a gente vai ter, mais as crianças vão sair do celular, que hoje é uma briga. Eu tenho um filho de 13 anos, é uma luta. Pior. Então, se a gente puder oportunizar mais espaços e principalmente públicos, né? Eu tenho o privilégio hoje de morar perto do SET. E eu vi como está o SET agora, nossa, está cada vez melhor, então é incrível, né? Sim. É incrível. Eu entrevistei esses dias o secretário de Educação, o Pascal, um abraço para ele, e eu cutuquei, né? Digo, a educação física é muito importante, tem que ter no mínimo 3 períodos, a gente quando era criança tinha muito mais, né? Exato. Mas aí a gente entende também que tem tanta disciplina, hoje o português as crianças estão deficitárias e é um absurdo, as pessoas têm que saber falar a língua, né? Matemática, o 2 vezes 2 ninguém nem sabe mais. Então, é aquilo, ou eu boto educação física, ou eu boto português, ou eu boto matemática. Então, a gente fica numa salada complicada. Mas eu acho que dá para criar projetos do momento pós-aula, é o chamado segundo turno, né? Mas, às vezes, a escola não tem estrutura para ter o segundo turno. Digamos, tu tem crianças que vão de manhã, crianças que vão à tarde e não tem como usar as dependências da escola no turno inverso. Mas um clube, uma academia, uma praça vizinha, pegar o profissional de educação física, contratá-lo numa emenda parlamentar para ele poder dar uma aula de ginástica, de caminhada, de futebol, vizinho à escola, eu acho que tem tudo para dar certo. Quando é que vocês vão me escutar? Me escutem. Vamos colocar essa gurizada no esporte o quanto antes para a gente mudar toda uma geração, todo um novo momento, né, professor? Exato, perfeito, concordo com tudo que tu disse, né? E eu sou muito a favor de ter educação física, acho que tem que ter, não podem nem questionar em tirar, porque o exercício é importantíssimo, né? Evolutivo. E as parcerias, que nem tu falaste, com clubes, o incentivo, como tem pouco horário da educação física, mas fomentar as escolinha de judô, meu filho faz jiu-jitsu. Olha aí. Escolinha pode ser de areia, hoje tem o beach tênis, tem o paddle, tem um leque, né? Um leque de opções. Um leque.
olha, eu acho que opções não faltam, é só a boa vontade. Só querer. Só querer. Muito bem. Só querer. Então, tu que está em casa, hoje é domingo de Páscoa, comendo um ovinho de Páscoa, diminui, vamos passar uma coisa mais saudável, a produção dá risada, né? Vamos comprar uma cenoura, uma maçã, vamos alternar esse ovinho de Páscoa aí. Claro que todo mundo gosta de um chocolatinho, né? Mas a alimentação é por aí. Falei aqui com o nosso colega, professor Rodrigo Finger, que vai dar os últimos toques dele aqui para a gente fechar esse domingo tão importante de Páscoa, professor. Não, então eu queria deixar um recado para todo mundo, né, que façam melhores escolhas, né, que tenham cuidado no que vai comer, façam atividade física, né, procurem fazer coisas, trabalhar com o que ama para fazer bem feito, atender as pessoas bem. E é isso, né, eu acho que as nossas escolhas são importantíssimas e vão refletindo o nosso futuro, né. E nesse domingo aí é um prazer novamente, agradecer a oportunidade, é uma satisfação estar participando aqui do teu programa, né? E estou à disposição de quem precisar, quiser ajuda, quiser me chamar nas redes sociais, né? Eu estou à disposição aí das pessoas para ajudar mesmo, né? Nessas escolhas e no dia a dia aí, né? Esse é mais um gente que transforma a gente, ó. Esse aí muda a vida de muitos. E é isso, pessoal, você escolha, né, dos seus resultados, seu resultado das suas escolhas. Quem quiser, faça. Caminhos com Franzen, um dos programas que mais cresce na nossa TV. Eu quero te agradecer essa audiência, que eu estou entrando quase no primeiro ano. A RS Play está fazendo um ano de aniversário e o Caminhos com Franzen também está quase completando um ano de tantos programas interessantes aqui de esporte, sustentabilidade, superando desafios. A gente viu até na nossa... não concorrente, né? Porque a Rede Globo é um patrimônio nacional. A senhora lá, a Roseli, ganhou o prêmio lá do movimento muito bonito que ela faz na Restinga. Já deixo o meu parabéns para a Roseli. Ela esteve aqui no nosso programa antes de estar lá no Luciano Huck. Então, assim, ó, Roseli demonstrou sabedoria, reconhecimento. Parabéns nosso aqui da RS Play nesse teu projeto aí na Restinga tão importante. Pessoal, entrevistei o professor Rodrigo Finger, entrevistei o comandante Nascimento da Guarda Municipal nesse domingo de Páscoa. Cuidado, vai no jogo, volta com tranquilidade. Tu tá voltando da praia na Freeway, vai devagar, não tira o pai da forca, que tem muita coisa boa. E domingo que vem eu volto aqui na RS Play com mais Caminhos com Franzen. Muito obrigado, um abençoado domingo.